A paz do Senhor, quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e o 3, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo de número 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo de número 1, quando lemos sobre essa tão grande nuvem de testemunhas, nós já ouvimos tantas pessoas dizer que essa nuvem de testemunhas seria os ímpios, mas se nós olharmos para o versículo de número 32, lá no capítulo mesmo do livro de Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos perceber que não são os ímpios que são a nossa nuvem de testemunhas. Vamos ler. E que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus, versículo de número 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, vemos aqui em Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao versículo 40, que está tratando sobre os heróis da fé. Então, quando nós, como acabamos de ler, Hebreus capítulo 12, o versículo de número 1, que fala sobre essa tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia, está se referindo aos heróis da fé. São eles que são a nossa nuvem de testemunha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós não devemos desistir, que nós não devemos, por qualquer motivo. Quantos de nós, hoje em dia os cristãos, por qualquer motivo que seja, quer abandonar a fé, já quer largar o ministério, já quer deixar de ir para a igreja, quer virar desigrejado. Quantos irmãos? Mas se nós olharmos para a história dos nossos irmãos, os heróis da fé, nós conseguimos ver que mesmo eles tendo passado por grandes aflições, perseguições, eles não negaram a fé. Eles continuaram firmes. E até é interessante porque glória a Deus, porque o autor, o escritor aos Hebreus, ele faz uma
uma comparação, como se estivéssemos em um estádio, e essa nuvem de testemunha, eles, os heróis da fé, seriam a plateia, seriam a torcida, que nos motivam, que nos incentivam a não desistir, porque eles passaram por todo tipo de aflições, como eu falei anteriormente. Eles não desistiram, eles não negaram a fé, morreram sem negar a fé, foram martirizados. E como eu falei anteriormente, quantos cristãos hoje desistem por qualquer motivo? Nós devemos deixar, como a palavra aqui está nos dizendo, no versículo de número 2 de Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, que diz assim: olhando para Jesus. Por que olhando para Jesus? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus é o motivo dessa corrida e Ele é também a meta da corrida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós não devemos desistir, mas nós temos um alvo. Nosso alvo é o Senhor Jesus. Então, nós temos que olhar para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, alcançar o nosso alvo. O que é o alvo? Como eu acabei de dizer, o alvo é Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é também a nossa linha de chegada. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, que ainda que se levantem gigantes, ainda que se levantem tempestades para nos fazer parar, que nós não venhamos desistir da caminhada, da corrida. Tem um outro versículo que eu quero deixar, que diz assim, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então devemos deixar tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que quer nos tirar do alvo, que quer nos tirar da nossa glória a Deus, que quer nos tirar de alcançarmos, de prosseguirmos na corrida, que é onde nós já fomos. Louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor já nos alcançou, o Senhor já nos resgatou da vida que nós vivíamos antes de nós termos conhecido a Ele, mas que nós venhamos deixar todo o embaraço que nos impede de chegar a Cristo, que nos impede de chegar ao céu. Então essa palavra, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Deixamos todo o embaraço, que nada venha nos atrapalhar de servir o Senhor, de estar na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas que nós possamos continuar. Glória a Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar essa palavra e que Ele possa abençoar cada um de nós. Amém.